acabar com os livros físicos? Olá, leitores! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, sobre essa chegada dos e-books, principalmente hoje em dia, que estão sendo consumidos assim por quase todo mundo, na escola, em questões universitárias, mas também em questões recreativas. E se isso de alguma forma vai fazer com que os livros físicos, os livros de papel, acabem, ou que isso cause, sei lá, uma grande crise aos livros de papel, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que eu acho, assim, dos meus anos de leitora, sobre como que a gente tá lidando com essa situação, né, nós leitores, sobre isso. Então vamos lá ter uma conversinha sobre isso. Primeira coisa, que isso aqui que eu tô segurando, gente, é um Kindle. O Kindle, ele é um aparelho que só serve para ler e-books, onde a gente pode comprar e-books, onde a gente pode baixar, enfim, arquivos e colocar aqui dentro pra ler, principalmente conteúdos acadêmicos. Eu uso muito pra faculdade mesmo, no meu dia a dia, dá pra levar pra qualquer lugar, ou seja, é super prático, diferente de um livro que nem sempre dá pra você levar pra todos os lugares. Esse livro é muito grande, não cabe, esse livro de capa dura, etc. Torna a situação muito mais difícil pra você carregar por aí. Já o Kindle não. E, inclusive, os e-books, a gente nem precisa ter esse aparelho aqui. A gente pode simplesmente pegar o celular, baixar o aplicativo do Kindle ou qualquer outro aplicativo de leituras, como, por exemplo, o Wattpad, Social Spirit, etc. E simplesmente ler os livros por lá. Ou seja, se torna muito prático. Quando eu era mais nova, já existiam e-books e eu já lia livros dessa forma, principalmente fanfics. Mas, ao mesmo tempo, isso não me deixou gostar menos de livros. E eu vou dar alguns exemplos bem interessantes de como uma coisa não anula a outra, mas meio que modifica essas questões. Quando a televisão foi inventada, quando a televisão foi inserida no dia a dia das pessoas, o rádio não deixou de existir, por exemplo. Claro que não são todas as pessoas hoje em dia que consomem rádio assim com frequência igual antigamente, mas mesmo assim, o uso do rádio não anula a questão da televisão, ou a questão da televisão não anula o rádio. Os dois coexistem e hoje em dia eles têm funções diferentes, eles, enfim, têm experiências diferentes, eles são para públicos, enfim, qualquer público pode acessar os dois, mas ao mesmo tempo cada um escolhe o que mais gosta. E também para cada situação, por exemplo, em uma viagem não tem como você levar uma televisão lá no carro e colocar assim. Claro que hoje em dia tem carros muito modernos, mas não tem como você ficar lá com uma televisão enorme assistindo aquilo. Então muitas pessoas escutam ainda músicas pela rádio, programas de notícia de manhã, entre outras questões que também aparecem por lá. Tanto que hoje em dia tá muito famosa a questão dos podcasts, que são basicamente conversas, entrevistas muito parecidas que aconteciam nas rádios, só que agora com episódios, enfim. Então as coisas elas vão se modificando e as coisas não se excluem porque outras coisas mais modernas estão chegando. Continuando na televisão, quando canais fechados começaram a existir, não deixou os canais abertos morrerem, ou seja, ainda existem canais abertos na televisão. Claro que não são consumidos agora por 100% da população, igual antigamente, não é todo mundo que chega em casa e vai assistir uma televisão aberta. Muitos vão para canais fechados ou para aplicativos para assistirem filmes, séries, mesmo assim, isso não exclui que ainda existe televisão aberta. Agora, sem comparativos, falando dos livros, e-books estão prejudicando a compra de livros físicos? Estão prejudicando os leitores? Eu acredito que não, principalmente porque muitos livros estão sendo lançados hoje em dia em e-book, depois em livro físico, ou em livro físico e depois transformado em e-book. Enfim, tá sendo bem versátil e também tá dando mais acesso aos leitores, porque enquanto um livro físico às vezes sai mais caro do que você ler um e-book, né, porque assim, não levando em conta livros usados, enfim, nem outros tipos de leitura de livros físicos, como ler em bibliotecas, assim, você vai na sua casa, por exemplo, com um e-book, você simplesmente pega e você pode pegar qualquer livro que você ouviu falar e encontrar em e-book, comprar o livro, ou se você assina algum streaming de livros, por exemplo, Kindle Unlimited da Amazon, você simplesmente vai, você escolhe o livro que você quer e você vê se ele tá disponível lá e você lê. Com o livro físico é um pouco mais demorado, porque mesmo que você compre na internet ou compre numa livraria, é mais difícil você ter esse acesso do que o livro digital. Mas isso não significa que os leitores pararam de querer livros físicos. Tanto que eu escuto muitos leitores na internet falando que primeiro leem o livro digital, vê se gostaram e aí vão comprar o livro físico só pra ter na estante. Ou vários fazem igual eu, a gente meio que mescla isso. Alguns livros eu quero ter o livro físico, alguns livros eu tenho oportunidade de comprar ele físico e outros eu leio em e-book. Ou sei lá, eu começo a ler uma coleção em livro físico e de repente não tem mais em português, eu tenho que ler ele em e-book em inglês. Ou tipo assim, a edição em português tá muito cara pra comprar em livro físico, ou eu simplesmente não tenho naquele momento, eu quero continuar lendo. E eu continuo. Com a saga Lux foi algo parecido que eu fiz, gente. Eu comecei a ler os livros. Obsidiana eu tinha o livro, eu comprei usado. O segundo livro, o Onyx, eu tinha usado, mas os outros todos eu li em e-book. E principalmente porque eu tava viajando, então eu acabei de ler um e-book, eu já comecei a ler outro e agora eu já tô no final da saga e eu tô lendo, enfim, eu li 3 livros em e-book da saga. Então é super, assim, versátil essa questão de livros físicos e livros digitais. E depende de cada momento, depende de cada público. Por exemplo, um livro físico não tem como você aumentar a letra, não tem como você, enfim, modificar a forma que a diagramação é, de certa forma, pra ficar mais confortável pros seus olhos. Pessoas igual eu, que tem o grau muito alto, às vezes não conseguem ler livros com letras muito pequenas. Então, esses aparelhos, ou enfim, ler pelo celular, e-book,
e-books, onde você pode aumentar a letra do tamanho que você quiser, você pode colocar a luminosidade do jeito que você quiser, é muito bom, porque a gente consegue fazer a leitura dos livros que a gente gosta, enfim, sem precisar recorrer a audiobooks, que também são muito bacanas. E outra coisa, gente, tá vendo? O audiobook existir não anula as pessoas querendo ler livros, por mais que elas possam escutar. Então tá vendo que tem várias coisas acontecendo nesse universo dos livros, e não significa que isso aqui vai parar de existir, porque isso aqui é muito consumido hoje em dia. Mas claro que com o passar dos anos, os leitores de e-books vão ser maioria, porque a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E talvez livros físicos vão ser cada vez mais difíceis, vão ser cada vez mais difíceis de serem produzidos, e também nem um pouco ecológicos, porque, é claro, tem muitas pessoas igual eu que consomem muito mesmo livros que pensam nessa questão, nessa pegada ambiental, livros que são usados, que isso é muito bom pro meio ambiente. Querendo ou não, essa impressão de livros e livros novos acaba sendo sim um pouco prejudicial pro meio ambiente, e se não houver reciclagem, se não houver uma restauração desses livros, acaba que os e-books são melhores do que os livros físicos nessa questão. Claro que se a tecnologia utilizada, ela for de uma forma sustentável, porque não adianta nada você falar, eu leio e-books, mas aí você pega e você, a cada Kindle novo que lança, ou a cada aparelho de leitura que lança, você simplesmente joga o seu antigo fora, sem nenhum cuidado, no lugar que não é específico. Então tem muitas questões envolvidas nisso, dessa questão ambiental dos livros. Mas voltando ao foco desse vídeo, eu acho que os livros não vão desaparecer. Realmente é muito difícil, gente, porque é algo que tá há muitos, assim, há, sei lá, milhares de anos, os livros, assim, desde os papiros egípcios, entre outros, que outras formas de marcar a leitura, né, marcar a escrita da humanidade. Os livros, eles fazem parte da nossa cultura, eles são muito importantes, eles são importantes em diversos contextos, então eles não vão deixar de existir porque a tecnologia existe, porque os e-books existem. Como eu disse, sabe, o rádio existe, mas a televisão também. E hoje em dia a gente tem celulares, né, porque a gente tem celulares que não tem mais televisão, porque a gente vê que existem muitos desses questionamentos com o passar dos anos, com o passar das nossas melhorias, assim, como humanidade, das nossas descobertas, mas no fim, todas essas coisas, elas podem coexistir e, enfim, evoluir juntas, porque os livros cada vez mais estão com melhores qualidades, com capas mais bonitas, com, enfim, escritores maravilhosos, com pessoas que fazem esse trabalho de diagramação, de preparação para um livro chegar na tua casa, seja digital ou físico. Então essas coisas, elas, pra mim, vão melhorar, e eu espero que, pelo menos eu espero que os livros, eles continuem, enfim, sendo variados de diversos jeitos, e que a gente continue inovando nessa área. Mas e vocês? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que os livros físicos vão desaparecer da face da terra e que talvez a gente tenha que comprar o máximo possível para preservar as últimas edições que estão sendo impressas? Ou que também vai continuar nessa balanceação de livros físicos, e-books? Como que vocês acham que vai funcionar tudo isso? Deixem aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!